Eu não estou me referindo a um avivamento de final de ano. Eu não estou falando de um avivamento de final de quarentena. Estou falando de um avivamento constante. Um avivamento bíblico. Um avivamento que nos arranque do lugar. Que mude as nossas atitudes. Que nos transporte para o centro da vontade de Deus. Alguém perguntou a um certo pregador: o que é avivamento? E ele respondeu: avivamento é o Espírito Santo enchendo um ser que estava prestes a se tornar um cadáver. Ou seja, avivamento é o Espírito Santo enchendo um ser humano que o que lhe resta é a morte, mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, dá-lhe vida outra vez. O que mais precisamos não é de templos históricos, de grandes arquiteturas. O que mais precisamos é de avivamento. Precisamos e gostamos de pregadores, mas a nossa maior necessidade não é de pregadores. Até porque nós temos pregadores para todo tipo de gosto. Para todo tipo de programação que você quiser, você escolhe hoje um leque de pregadores. Mas o que mais precisamos hoje é de pregadores genuinamente convertidos e avivados. Homens que conheceram o Calvário e vivem do Calvário e para o Calvário. Não é aqueles que vivem ao pé do Calvário, nem atrás do Calvário, mas aqueles que vivem pendurados no Calvário. Estar aos pés do Calvário é um fato ou um fator interessante, mas estar pendurado na cruz é o que a Bíblia nos orienta. E ela diz que o nosso velho homem, todo dia, ele tem que ser crucificado, para que em nós apareça a glória do Filho de Deus. Portanto, quando eu percebo que está sendo relembrado que precisamos passar este mês de setembro falando de avivamento, o meu coração queima, porque nós temos a necessidade de viver um verdadeiro avivamento. Eu vou ler um texto daqui a pouquinho. Há uns anos atrás, alguém escreveu uma matéria numa revista gospel e trouxe apenas a catalogação de informações a nível de percentagem ou porcentagem. E aí apresentou: o Brasil é o maior país católico espírita do mundo. A Igreja de Cristo Jesus aqui no Brasil teve um crescimento extraordinário. E de 2 décadas para cá, a matéria da mesma revista mudou e agora está assim: o Brasil, o maior país evangélico do mundo. Aí alguém disse para mim assim: é porque o Brasil está passando por um avivamento. Ainda não. Eu sei que pode haver alguém que confronte e diga não concordar, mas eu quero ver com você aqui alguns fatores que o avivamento causa em uma nação, não apenas numa igreja, mas em uma nação, e de que nós estamos sentindo falta no Brasil, e por conta disso, prova de que nós estamos precisando de um avivamento. E quando Deus coloca no coração do pastor trazer a igreja, para que a igreja reflita, para que a igreja faça uma autoanálise e deseje o fogo do avivamento, não é outra coisa senão o Espírito Santo nos despertando e dizendo: está chegando a hora, está chegando um momento em que nós seremos abrasados pelo poder da unção.
Aleluia. Eu nasci na década de 70, outro dia. E na década de 70 nós tínhamos pregadores no nosso Brasil que até hoje estão vivos, alguns deles, e tornaram-se parâmetro de espelho para os novos pregadores e para as gerações, inclusive para esta geração. E os pregadores da década de 70 não estavam incomodados em carro novo, em dinheiro na conta, em cachê, mas eram homens dominados pelo poder do Espírito Santo, em que suas pregações milhares e milhares de pessoas se aglomeravam para ouvi-los ministrar e eram totalmente tomados pelo poder da glória de Deus no meado da ministração da palavra por esses homens. Homens como Napoleão, pastor Napoleão, homens como pastor Gilmar Santos, eram os nomes que tínhamos. Homens como o pastor Hidekazu Takayama, homens como o pastor Gilvan Rodrigues, eram os pregadores que o Brasil tinha. E esses pregadores incendiaram nossos congressos. Fomos alimentados diversas vezes ouvindo esses homens pregarem. Infelizmente, no início, o final da década de 80, início da década de 90, implantaram a moda dos Estados Unidos da América para cá, e começaram então a apresentar um evangelho de prosperidade, um evangelho de conquistas apenas, de crescimento profissional, de crescimento que não passava da esfera humana. Foram surgindo alguns outros nomes que eram pregadores ainda genuínos, mas uma grande massa se levantou apresentando uma nova ideia de evangelismo nas igrejas. E infelizmente, de lá para cá, o número de apresentadores cresceu, mas a qualidade de graça em suas vidas e ministrações diminuíram. O que eu estou falando aqui é para nos constranger. Nós estamos em um mês pedindo um avivamento. E para vivermos um avivamento, nós precisamos voltar às origens. Eu espero que todos vocês estejam dispostos a tudo o que Deus vai falar com vocês nesses dias. Porque eu acredito, pastor Darlan, o Senhor providenciou essas oportunidades aqui. E eu vou fazer um apelo para a igreja aqui: aproveitem. Nós precisamos sair dessa pandemia, desse isolamento, dessa quarentena, mais fortes do que quando entramos nela. Precisamos que o Espírito Santo seja o nosso real orientador, que a palavra de Deus seja a nossa única regra de fé e prática. Você não precisa mais de mandinga, você não precisa mais de macumba, você não precisa mais de bozó, você não precisa mais de horóscopo, você não precisa mais de prognóstico, de achismo, de espiritismo, você não precisa mais de gnosticismo, você precisa da orientação do Espírito de Deus. E para isso você está sendo convidado a viver uma vida intensa em um avivamento. Atos capítulo de número 2. Completando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Veio da onde? Um som. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo,
Fala comigo, línguas de fogo. Não, mais bonito, línguas de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos, aqui não diz a metade, aqui não diz 2 crentes, aqui não diz pastores, aqui não diz pregadores, aqui diz todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Você consegue identificar o que o avivamento ou um avivamento é capaz de fazer? Então me permita conversar com vocês um pouquinho mais, porque o texto que nós acabamos de ler trata do maior avivamento da história. O número 2 do livro de Atos registra o momento do maior avivamento da história da igreja. Avivamento é uma necessidade urgente da igreja. Você pode lutar e pedir a Deus por tudo que você acredita ser necessário para você. Quem não gostaria de ter um carro bom? Quem não gostaria de ter a melhor casa da cidade? Melhor conta bancária? Isso é bom. Mas o que você está ouvindo aqui hoje, o que você vai ouvir, me permita, você não vai ouvir sobre apartamento, sobre carro, sobre sua conta bancária. Aqui é necessidade espiritual. E se todos de nós bem ponderar isso aqui, vamos sair daqui dizendo: isso aqui é questão de sobrevivência. Ou recebemos ou vivemos um avivamento, ou é melhor não viver. Eu vou repetir para que isso fique na sua memória. Ou vivemos a experiência de um grande avivamento, ou é melhor não viver aqui. Precisamos de um avivamento para continuar servindo. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos reunidos no dia em que era comemorado o Pentecoste. Pentecoste, chamada de festa das primícias, ou festa do 50º dia, porque era contado 50 dias pós a Páscoa, e então comemorava-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, toda a nação judaica se reunia para a comemoração, porque fazia parte da liturgia dos judeus comemorar as festas anuais, dentre elas, dia de Pentecostes. Por conta disso, todos os judeus das cercanias e de outras cidades, chamados também de prosélitos, judeus que nasceram em outras nações, mas eram de sangue judeu, voltavam para Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes. Eles sabiam que nesse dia era dia de trazer as primícias, era dia de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de ofertar a Deus por tudo que Deus lhes havia dado durante todo o ano. A melhor colheita, a melhor cria de animal, o que eles tinham de melhor, ofereciam a Deus nesse período. Apesar de que o tempo vai passando e a ideia agora não era apenas adoração a Deus, mas a imagem era da festa, apenas a liturgia da festa, acompanhar o avanço, o crescimento, as novidades, as apresentações.
É justamente nesse dia que estava completando 40 dias que Jesus já havia subido aos céus. Morrido, ressuscitado, 10 dias havia subido aos céus. E os discípulos estão juntos agora, em obediência a uma palavra de Cristo, esperando descer sobre eles o Consolador, o Espírito Santo que estaria com eles todos os dias. A Bíblia diz que eram 120 que estavam reunidos no cenáculo. Mas não era este número que estava no monte quando Jesus foi assunto aos céus. Paulo chega a dizer que era cerca de 500. Isso prova de que nem todos que estão na mesma igreja, no mesmo culto, no mesmo lugar, têm a paciência de esperar a mesma promessa. Tem alguns que não aguentam, se incomodam, vão embora, some, desaparece. Mas aquele que permanece, esse será alcançado pelas promessas que Deus tem feito para a tua vida e na coletividade. Por conta disso, a Bíblia diz que esses 120 estavam na igreja esperando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, algo extraordinário acontece vindo do céu. Eles ouviram um som que vinha do céu. O som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Assim, igualzinho como vocês estão assentados. Eu não sei se havia alguém ministrando naquela hora, porque o tempo já era muito corrido, devido 10 dias naquele lugar. Mas alguém, é bem provável, que estava na direção. E de repente eles ouviram o som. Não é que houve um vento quebrando tudo, mas o som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E fogo tem língua? Detalhe, eu preciso que você acompanhe comigo. O som de um avivamento não vem apenas da voz de um pregador, mas pode vir através de um pregador que passou tempo em comunhão com o céu. Porque avivamento nunca será tirado da minha própria interpretação, mas baseado na promessa que vem do céu. O Senhor já havia usado Joel anos atrás, dizendo que avivaria a sua igreja, que os jovens seriam cheios do Espírito Santo, e que esse Espírito seria derramado em uma escala sem precedentes na história. E eles estavam acreditando nisso, ao ponto do apóstolo São Pedro fazer referência a isso pós ser questionado pela multidão. De logo eu entendo, queridos, que não adianta nossos livros que foram lidos, não adianta nossos diplomas, não adianta nossos anéis, não adianta nossas habilidades, pois por mais hábil que você seja, por mais inteligente que você seja, isso não provocaria o fruto de um avivamento, ou a reação de um avivamento. O que provoca a reação de avivamento é coisa que vem do céu para nós. Os livros de Augusto Cury podem te ajudar no momento de crise, que você precisa de uma orientação, e um livro de autoajuda pode te dar uma luz, mas não provoca avivamento na igreja. Mas quando você se baseia no que vem do céu, pela palavra de Deus, isso pode ser o fator para que possamos viver um avivamento nesses dias, nessa igreja, nessa cidade, nesse estado, este Brasil, esta geração, este planeta pode conhecer o maior avivamento da história, quando nós começarmos a receber tudo que vem do céu para nós. Som como de um vento impetuoso e veemente que encheu a casa onde estavam assentados. Isso me mostra de que eles estavam à busca e à espera, assentados provavelmente porque já estavam aguardando o que haviam buscado durante todo aquele tempo e aqueles dias que foram intensos.
viram línguas, os quais repousaram sobre cada um deles. Me permita que eu preciso falar dois extremos aqui. E eu vou bem devagarinho mesmo, porque eu preciso mais que você entenda do que dê gritos. A Bíblia está me dizendo que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não, a frase está falando de glosolalia. O intelecto dos discípulos continua ativo, mas não tinham domínio no que falavam, porque eram línguas repartidas como que de fogo. E me permita lembrar, porque nós temos alguns teólogos, e me permita aqui acrescentar teólogos irresponsáveis, bem provável frustrados ao longo do caminho, porque nunca tiveram a condição de viver um momento de intimidade com Deus. Então critica aqueles que vivem um momento de intimidade com Deus e o poder do Espírito Santo está sobre ele, porque eu conheço pessoas sim, que tem graduações que chegam no teto, tem um poder de persuasão muito grande, sabe falar bem, verbalizam bem, conhece muito bem as escrituras, isso dos ditames da teologia sistemática, e conhece, são doutorado, pós-doutorado, PhD, são até doutores em divindade, muitos deles, mas não tiveram ainda comunhão ao ponto de ter uma intimidade e um compromisso com Deus para dizer que o conhece de perto, não apenas de ouvi-lo. Como também conheço pessoas que não conseguem escrever um O colocando um copo e tem que passar apenas o traço com um lápis, ele não consegue, mas quando sobe no púlpito, que pega o microfone, não precisa falar muito e o poder de Deus pega em um, pega em outro, às vezes não precisa nem gritar, porque na realidade o que provoca avivamento não é o grito do pregador. Eu já vi pessoas subirem no púlpito, pegar o microfone e travar aqui no púlpito e apenas dizer assim: Jesus vai operar aqui hoje. E um poder caiu na igreja. Como também já vi pessoas subir no púlpito, pregar, gritar, arrebentar tudo, e Deus encher o ambiente. Deus não está nem aí para o teu temperamento. Se você se deixar ser usado, Ele usará você do jeito que você é. Agora o importante é que você tenha comunhão com Deus. E o que nós temos visto alguns teólogos irresponsáveis, como dizíamos, dizer que esse texto não está falando do que o discípulo falou em outras línguas, as línguas que nós falamos hoje. Aí eu pergunto, gente, como é que pode o mesmo Espírito que fala na igreja Betel, e eu vejo irmãos falando em línguas estranhas, pega um avião daqui, vai lá para os Estados Unidos, não vai lá para a China não, vai para o Japão para tu ver, tem irmãos lá, e quando o Espírito Santo os enche, ele fala a mesma língua que você ouve aqui na igreja Betel, em Dias Dávila. Isso é o quê? É a presença do Espírito Santo tentando nos dizer que Ele está ali, e a comunicação entre você e Deus em espírito é para que ninguém entenda, é para que só você e Deus saiba que a tua comunhão está ainda ligada com Ele. Ah, pastor, mas grito não traz avivamento. É verdade, barulho não traz avivamento. E tem muita gente confundindo isso, achando que barulho é avivamento. Barulho não é avivamento. Mas escuta, não existe avivamento sem barulho. Barulho não traz avivamento, mas não conheço avivamento sem barulho. Avivamento quando vem, um se incomoda, joga a mão para cima e dá glória. Avivamento quando um vem da palma e joga a mão para cima e dá glória. Avivamento quando chega, um levanta a cabeça, sacode, outro faz assim, outro abraça,
outro rodopia. Ei, como Deus quiser usar você, deixa Ele usar, porque avivamento não é medido pelo que eu acho que é. Avivamento mexe com nossas estruturas, nos arranca do lugar. Avivamento move com a igreja, move com os corações, nos faz sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa. Que o Espírito do Senhor nos leve ao mais profundo de um avivamento. Que o Espírito Santo te leve hoje a entender o quanto você precisa de um avivamento. Avivamento, ele causa esse efeito de barulho. Você chegar num lugar e dizer: não, o avivamento está acontecendo, e as pessoas, enquanto alguém fala, o outro cochila, o outro está no WhatsApp, o outro está longe. Isso não é avivamento. Não tente me convencer do que eu sei que não é verdade. Avivamento nos constrange, nos faz confessar os nossos pecados, nos faz abandonar os nossos erros. Quem traía não trai mais. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não minta mais. Ei, quem adulterava não adultera mais. Quem tinha trejeito feminino passa a ficar todo durinho, andando certinho, dizendo com voz grossa: só Deus é o Senhor. Porque avivamento, ele nos constrange, ele faz a nossa alma jubilar, mas o nosso corpo sente os efeitos. Deixa o Espírito do Senhor encher tua alma, deixa Ele avivar você. Nós precisamos de um avivamento. Aleluia. Alguém me perguntou assim: qual a evidência de batismo no Espírito Santo? Porque eu sonhei falando em línguas estranhas, eu sou batizado no. Eu disse: pergunta difícil, mas pertinente. Evidência de batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não, pastor, é ter comunhão. Evidência de batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Quem é batizado no Espírito Santo é renovado por Ele. E a Bíblia nos mostra que todas as vezes que o Espírito Santo caiu de uma forma poderosa sobre a igreja, sobre um lugar, sobre a igreja que estava reunida, seja ela aqui no cenáculo, seja ela na casa de Cornélio, seja onde quer que estivesse os irmãos, no capítulo 19, lá em Efésios, obreiros que não sabiam o que era derramamento do Espírito Santo, isso depois de 20 anos de Atos 2, ainda não sabiam o que era comunhão e poder. Aí Paulo ora por eles, eles recebem, e a Bíblia diz que foram cheios, tomados, foram invadidos pelo poder do Espírito Santo. E a evidência, falar em outras línguas, línguas repartidas como que é de fogo. Então, se algum teólogo irresponsável vai nos escutar, escuta, para de enganar o povo com suas ideias fajutas. Igreja de Cristo é comprada pelo sangue, mas tem comunhão com o Espírito e sabe falar em línguas estranhas. É para aqueles que tiveram comunhão com Ele, foram batizados no fogo do batismo no Espírito Santo. Sabe o que vai convencer essa geração que está aí fora? Sabe o método que nós vamos fazer para ganhar essa geração que está aí fora? Não é você virando youtuber de um dia para o outro. Ainda que você utilize-se desses meios, pregue o Evangelho, mas não vamos conseguir convencer essa geração que está aí fora, cheia de pecado, cheia de manias, cheia de malandragem. O pecado está estourando as tampas. Como dizia um certo evangelista avivalista, ele disse: se Deus não cobrar dessa geração, será necessário que Ele peça perdão à geração de Sodoma e Gomorra.
Porque essa geração é superior em erros e pecados à geração de Sodoma e Gomorra. Não conseguiremos convencer essa geração, pastor Darlan, com sermãozinhos acadêmicos, cheio de homilia, parecendo um papa falando. Não. Ou nós seremos inflamados pelo poder do Espírito Santo, ou nós vamos perder essa geração. Ou nossos sermões voltam a ser queimados no altar de Deus antes de ser apresentado ao público, ou nós estamos fadados ao fracasso. Senhores pregadores, Deus está pegando nossos sermões, amassando e jogando no balde do lixo, porque o que interessa não são os nossos sermões bem esquematizados, introdução, corpo de sermão, conclusão, e ainda colocam as ilustrações para dar luz ao sermão. Escuta, isso não é tudo. Precisamos da aprovação do Espírito Santo, porque o que o povo precisa ouvir não é o meu sermão, é a mensagem do Espírito para essa geração. Se nós queremos ganhar essa geração, esta é a hora. Precisamos pedir o Espírito Santo que nos encha. Precisamos pedir o Espírito Santo que nos faça transbordar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto saudades de cultos em que nossos irmãos não eram incentivados a dar glória, porque espontaneamente eles já glorificavam. Nossos jovens não eram acomodados, esperando alguém buscá-los para vir para o culto, porque eles eram os primeiros a chegar. O momento da efusão do Espírito Santo nos nossos encontros faziam com que nossos jovens profetizassem. Estou com saudade de ver nossos rapazes e moças marchando em meio de nossas igrejas para entregar mensagem. Nossos velhinhos saírem do lugar tremendo, fraco na força física, mas tomado pelo poder de Deus e entregando mensagem para pessoas. Crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente de um avivamento, queridos, ou nós estamos fadados a morrer. Línguas repartidas como que de fogo, que vieram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui eu quero ir para a conclusão. Aqui ele me apresenta um grupo, que nos dias atuais temos dois grupos. O grupo dos que todos foram cheios do Espírito Santo. Tem uns que vêm para a igreja, o poder está caindo, a glória está presente. O irmão da direita sente o poder, da esquerda sente a glória. Na frente dele está tomado pelo poder do Pai. Atrás tem gente pegando fogo, mas ele parece um iceberg. Ele não consegue sentir nada. Ele não consegue sentir nenhum friozinho na espinha. Todos voltam para casa cheios do poder do Espírito Santo. E ele volta pensando: o que é que eu fui fazer na igreja mesmo? Não senti nada, não vi nada. Só vi o irmão gritando do meu lado, gritando do outro. Querido, está na hora de você entrar no meio do fogo. O Espírito está te convidando aqui hoje a viver uma experiência. Ei, está na hora de você ter a tua experiência. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje para dizer para a gente: precisamos ter a nossa própria experiência. E Ele quer nos dar experiência. Ele está aí do teu lado dizendo: eu quero que você volte para casa cheio. Cheio não é pela metade. Cheio não é apenas lambido lá embaixo. Cheio é transbordando. É cheio para abençoar outros também. Então, se eu fosse você, eu já ia dizendo ao Espírito Santo: Espírito Santo, isso é comigo. Então, por favor, não me deixe sair daqui. Aleluia. Se antes eu não for tomado pela tua glória, pelo teu poder, vai falando com ele aí, vai dizendo para ele: Espírito Santo, eu não arredo o pé daqui enquanto eu não for renovado, batizado, cheio da tua glória, porque essa é a nossa oportunidade. Todos foram cheios do Espírito Santo.
Ele me anassuri abacamando hebrea. Aliova nerabasia. Aleluia. 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 É bom quando o barulho da igreja incomoda o mundo. Não um barulho de confusão, não um barulho de disse-me-diz, de fofoca, isso não é de crente. Não um barulho de pecado, mas um barulho de renovação. A multidão se aglomerou e se perguntavam: que barulho é esse? Estamos ouvindo algo. A voz da igreja precisa ser escutada. A voz da igreja precisa ser ouvida. A voz da igreja precisa invadir todos os rincões dessa nação. A voz da igreja precisa invadir todos os bairros dessa cidade. Aleluia. Alguém tem que ouvir um barulho de que a igreja está viva. E alguém vai dizer: mas que barulho é esse? Eles estão falando na nossa própria língua. Ou seja, eles falam que nós precisamos ouvir. Está na hora de você ser boca de Deus para essa cidade, não acha? Está na hora de você ser um instrumento que Deus vai usar para surpreender tua família, teus amigos, teus vizinhos. Aleluia. John Wesley citou uma frase em um dos seus sermões e ele disse assim: se eu tiver 100 homens que temam somente a Deus e fujam do pecado, nós abalaremos o mundo. Se nós tivermos aqui 10 crentes, 10, se nós tivermos 10 homens e mulheres de Deus que temam somente a Deus, que abram mão do pecado e sejam cheios do Espírito Santo, é o suficiente para a gente pegar essa cidade. Ei, é o suficiente para pegar essa cidade e colocar ela no lugar que ela precisa estar, porque ela está de ponta cabeça. Famílias precisam ser restauradas, jovens precisam sair das drogas, os cabarés têm que fechar, os bares têm que se curvarem para a glória da palavra de Deus. Se nós nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo, nós seremos uma igreja fora das paredes e faremos o nome de Jesus glorificado em ruas, valados. Em nome do Senhor, por favor, deixe o Espírito do Senhor usar você aqui hoje. Saia daqui hoje dizendo: Pai, eu preciso de um avivamento. Ou um avivamento, ou me leva, ou me enche, ou me tira daqui, ou me enche, ou me reveste, ou me leva embora. Não dá para viver. Se for para viver vazio, Senhor, não dá para viver. Eu quero te convidar a meditar comigo só em 2 pontinhos, já termino, para você ver o que um avivamento causa na vida de uma pessoa que se deixa ser tomado pelo Espírito Santo. Você lembra quem era Pedro? 50 dias atrás havia negado a Jesus de uma forma totalmente acovardada. Disse na cara de pau por 3 vezes: eu não conheço aquele homem. Vocês estão enganados, eu nunca vi aquele cara. 50 dias depois de arrependido, depois de uma espera, o Espírito Santo enche o apóstolo Pedro. E quando ele ouve o povo dizer assim: os crentes estão bêbados,
Uma hora dessa fazendo barulho. 9 horas da manhã, amado, pelaquela unção que tomava o ambiente. Se levanta, acredito que uma sacada do lugar onde ele estava, do cenáculo, e olha para a multidão que se aglomera, e ele grita: não! A igreja não está bêbada, estamos sóbrios. Agora o que está acontecendo aqui, sabe o que é? A palavra de Yahvé se cumprindo sobre nós. O Espírito está sobre nós. O Ruach soprou sobre nós. E a promessa de Joel se cumpriu. Ele está caindo sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os servos, sobre os velhos, sobre os jovens. Ele está sobre nós. E começou a pregar. A pregação do apóstolo São Pedro é bem provável que levou uns 30, 40 minutos. E quando ele vai pregando, inflamado, poderoso, na unção, austero, bem elevado, a voz, sem um instrumento desse, mas a voz ecoava, porque a multidão se calou para ouvi-lo. E ele diz: quem de vocês se arrependem dos pecados e querem entregar a vida para Jesus agora, façam uma fila aqui. Quase 3.000 pessoas se curvaram diante do altar, dizendo: eu quero. Avivamento faz isso. Ele pega um mísero pecador e transforma em um homem poderoso na pregação do evangelho. Deixa o Espírito do Senhor encher você. Suas falhas precisam ser substituídas pela presença do Espírito Santo. Capítulo de número 3. Pedro está subindo para o templo. Junto com ele vai um parceiro, João. Os dois tomados pelo Espírito Santo. Aquela história de você encontrar alguém que chegou na igreja inflamado pelo poder de Deus, ficar criticando ele. Critica não. Certa vez cheguei na igreja e tinha alguns porteiros reclamando do irmão que acabou de chegar e estava dentro do templo já falando em línguas estranhas. Como é que pode? Entrou agora, já está falando em línguas estranhas. Está vendo que isso é da carne, é meninice? Eu disse: epa, alto lá. O rapaz já veio no meio do caminho com intimidade. Em vez de vir reclamando, já vem no meio do caminho dizendo: Jesus, me enche. Jesus, vem comigo. Vem com a gente. Em vez de vir no meio do caminho cantando música do mundo, e quando chega na igreja canta hino, não, ele já vem cantando e adorando. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me informou. E quando ele vem adorando, o Espírito Santo enche no caminho já. Quando ele entra no templo, ele já entra pegando fogo. Aleluia. Aqueles que se acham juízes das coisas espirituais e de Deus não faz assim, Deus não faz assado, baixa a tua bola, sai do pedestral. Quem somos nós para julgar o que Deus faz? Deus faz como quer e com quem Ele quer. Entra no templo já pegando fogo, é baixando, é cortando laço. E daí? Quem é você para julgar? Ajoelha já falando em línguas porque tem comunhão. Não, pastor, conheço muitos que falam em línguas estranhas, mas em casa quebra o pau. Esse precisa se converter. Simples. Mas que o Espírito Santo fala e usa quem Ele quer, usa e fala com quem Ele quer. Na porta do templo estava um homem que não tinha condições de andar, de caminhar, e já era passado 40 anos. Sabe qual é a idade do apóstolo Pedro neste período? Cerca de 44 a 45 anos de idade. Era o mais velho dos discípulos. Pedro não conhecia aquele paralítico na porta? Lógico que conhecia. Mas você conhecer o problema de alguém é uma coisa. Agora você conhecer o problema de alguém, você estando cheio do Espírito Santo, é outra coisa. Eu vou repetir para você entender. Você saber do problema de alguém é uma coisa.
Mas saber do problema de alguém, você estando cheio do Espírito Santo, é outra coisa. Você não vai dizer, o problema dele é por causa do pecado, o problema dele é por causa do pai dele, é por causa da mãe, é hereditário, é isso, é aquilo. Não, você não vai ir fofocando, contando o que aconteceu, o que viu. Não, quem é cheio do Espírito Santo, quando vê alguém com problema, a primeira coisa que ele procura é uma solução para o problema. E se ele se sente cheio do poder de Deus, se é uma enfermidade, ele tem autoridade para repreender. Tem ou não tem? A Bíblia diz que o Senhor te deu o poder. Deu ou não deu? Agora tem gente que não abre mão do anador, não abre mão do Doflex, não abre mão porque ele não acredita no poder da oração. Ele ora para o pastor e se o pastor está na igreja, estou tranquilo. O dia que o pastor falta no culto, ele fica preocupado. Se chega um doente, e agora? Se chega um endemoniado, quem vai expulsar? Quem expulsa não é o pastor, não é a carteirinha de fulano ou de ciclano, é a autoridade do nome de Jesus na tua vida. Então deixa o Espírito Santo usar você em autoridade e poder. Pedro olhou para o camarada que ele já conhecia há tempo, mas agora cheio do poder, outra coisa. Ô brother, tem prata nem ouro, mas ontem recebi um poder. Se prepare para levar uma notícia nova para a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, se prepare para levar uma palavra de vitória lá naquela empresa, naquele trabalho, naquele emprego. Se prepare para levar uma palavra de vitória. Se alguém diz não quebrou, vai mandar todo mundo embora. Seja o profeta lá naquele negócio, levanta a mão e diga, quebrou nada, Jesus vai entrar com providência aqui. Se alguém disse não vai para frente, não vai prosperar, seja profeta naquele lugar, levanta a mão, abra a boca, seja profeta de Deus, faça uma oração e diga, eu estou repreendendo agora todo espírito de quebrança. Em nome do Senhor haverá prosperidade, haverá paz, haverá bonança. Segura que é profético. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta aí. Camarada começou a tentar se levantar e levantou, e a Bíblia diz que ele não andou. Entrou no templo pulando e saltando de alegria. Tem muita gente que está na porta do templo. Vem para o templo, mas está na porta do templo. Vem todo dia para o templo, 40 anos, mas está na porta do templo. Ele não consegue receber o que tem dentro do templo, não consegue ver o que tem dentro do templo. Mas pastor, está ali todo dia, mas não consegue sentir a vida de dentro do templo. É só na porta. Mas hoje o Espírito do Senhor vai te pegar, vai te dizer, levanta, 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 e anda, e anda, e anda. Você vai entrar no templo para conhecer as maravilhas de Deus dentro do templo, a vitória dentro do templo, a glória dentro do templo. E o Senhor te convida para saltar de alegria. Fica de pé comigo, vai. Aleluia. Barulho não traz avivamento, mas não existe avivamento sem barulho. Se a glória do Senhor encher teu coração, glorifique. Você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor pastor, você não precisa ser o melhor artista gospel. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O resto, o que Deus vai fazer na tua vida, compete a Ele. Deixa o Espírito do Senhor encher você aqui nessa noite. Eu vou convidar você aí onde você está. Se você é batizado no Espírito Santo, se você é batizado no Espírito Santo, eu vou te convidar a pedir ao Senhor que te renove hoje. Escuta, que te renove hoje com novas línguas. Eu vou repetir. Você vai pedir ao Senhor que te renove hoje com novas línguas.
Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor falarão em novas, está no plural, em novas línguas. Não é aquela língua que você fala 15 anos atrás, não. Glu, 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 glu. Não, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser renovado em novas línguas. Quem é batizado no Espírito Santo aqui, fecha os olhos e já começa a falar com o Pai. Diga: Senhor, me renova com novas línguas. Eu quero ser renovado em novas línguas para te servir melhor, para te adorar melhor, para senti-lo melhor, para viver melhor. Em nome do Senhor, busque, clame, peça, busque a presença de Deus aqui nesse momento. Diga para Ele o quanto você necessita de ser renovado. Esse renovo é para fazer você um homem, uma mulher, um jovem avivado, cheio da graça de Deus, para louvor do nome do Senhor Jesus. Adore o nome dEle. Se você não é batizado no Espírito Santo ainda, se você não fala em línguas estranhas ainda, se você não teve a experiência de falar em outras línguas, este é o momento de você dizer para o Senhor. Agora seja sincero, diga para Ele: Pai, eu não posso sair dessa casa, eu não vou sair dela sem antes não ter uma experiência de batismo no Espírito Santo. Então abra a boca e já vai clamando, vai dizendo: me batiza, me batiza, me batiza. E se o Senhor que está perto de você te abraçar, deixa Ele encher você, deixa Ele encher tua alma. Aproveita e mergulha fundo no rio do Espírito Santo que está aberto sobre nós aqui. Receba a presença do Senhor e adora. Igreja, quem veio adorar, adora, adora, adora. Não olha para pastor, não olha para pregador, não olha para banda. Fecha os olhos e adora o Rei. Aleluia, 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 aleluia. Adore, 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 adore. Enquanto você adora, o Espírito Santo faz o que você não pode fazer. Que pena que eu não posso pedir para você abraçar seu irmão, mas você pode adorar aí perto dele. Vai exaltando o nome do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, receba o renovo do Senhor. Receba o toque do Espírito Santo aqui hoje. Tem renovo do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então recebe em nome de Jesus. Vai, adora. Quem quer renovo, pede renovo. Quem quer cura, pede cura. Quem quer batismo no Espírito Santo, pede batismo. Você só não pode voltar para cá do jeito que você chegou aqui, querido. É o desafio do Senhor para você aqui hoje. Abraça o Espírito Santo, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te envolver. E entenda, nós precisamos de um avivamento. E esse é o momento de deixarmos o Espírito do Senhor, seu Espírito em nós. Aleluia, aleluia. Tem renovo na casa. Tem renovo, receba em nome de Jesus. Adora. Só toca. Eu quero profetizar dias de bênção, de vitória sobre a tua vida. Eu quero profetizar dias de vitórias e de bênção sobre a tua vida.
mas dias de conquista pelo poder do Espírito Santo, dias de atitude para vencer a frieza, a fraqueza. O Senhor não te chamou para ser uma aberração, o Senhor não te chamou para ser um fracassado, Ele te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Então ouse, sai do teu lugar, entra na presença de Deus e diga para Ele: enche-me, Espírito, enche-nos essa noite, enche-nos essa noite. Receba e adore, receba e exalte o nome do Cordeiro de Deus. Derrama a tua glória e enche até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me e encha-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me e enche-me, Deus.